2 Coríntios 4, 8 a 10. Estou muito alegre de ver aí nosso irmão Daniel, a nossa querida Letícia, que Deus abençoe. Josi, que está sempre com a gente na quarta-feira, né, Josi? Que bênção. Amém, amados? Nós amamos vocês, amém, queridos? Amém, amados? Estão alegres, irmãos? Dos nossos irmãos? Glória a Deus. Glória a Deus, que bênção. Eu me lembro de Daniel pequenininho, né? Aqui na igreja. Pequenininho, porque ele cresceu muito, né? Está gigante, né? Glória a Deus por isso. Aleluia. Vamos abrir então, irmãos. Todos acharam? Amém, amado? 2 Coríntios 4, do 8 até o versículo 10. Diz assim: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. Amém, querido? Oremos. Pai, queremos te louvar nesta noite, Senhor, já por esse culto abençoado, já pelo louvor que foi ministrado, já, Pai, pela apresentação dos novos membros, já pelas ofertas e pela delegação de bênçãos sobre a vida, Senhor, de cada ofertante dizimista desta casa. E agora, Pai, nós queremos, ó Deus, que o Teu Espírito Santo flua nesta noite. Eu quero pedir, Pai, nessa noite, que essa mensagem seja inteligível, que seja uma mensagem, ó Pai, onde todos entendam aquilo que o Teu Espírito Santo quer ministrar sobre as nossas vidas. Por isso, Deus, fala o nosso coração. Assim nós choramos e agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Pode sentar, querido. Eu quero falar um pouquinho nessa noite. O Senhor colocou no meu coração esta mensagem já há alguns dias. Eu cheguei até, se eu não me engano, até na quarta-feira, a falar sobre esse versículo aqui. Deus tem falado muito para mim, o meu coração, sobre essa passagem que o apóstolo Paulo, aos 2 Coríntios, ele fala exatamente sobre tribulação, fala sobre angústia, fala sobre perplexidade, fala sobre desânimo, fala sobre perseguição, mas tudo isso aqui no final ele fala assim: não estamos o quê? Abatidos e nem destruídos. O que mais nós vemos ultimamente, irmãos, ao redor da terra, digo eu assim, são angústia. Eu estava ontem vendo repórter, eu vi em São Paulo agora, entrou um furacão lá. Furacão, irmão, 110 quilômetros de furacão. Furacão talvez classificado como nível 2 ou nível 1, mas é um furacão. E você vê tudo destelhando, a cobertura de postes arrancada. E a terra está gemendo, irmãos. A terra está gemendo. Jesus está vindo buscar a sua igreja, amém, irmão? Diga assim: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Jesus está vindo buscar a sua igreja. E eu vou dizer mais um porém, irmãos. Isso aí vai ser uma constância, tá? Vai ser uma constância, vai crescendo. E olhando esses dias da Globo, estava vendo ali, a repórter falando, porque o número de terremotos em 2024 já superou 2023. Aí eu falei, tolinha, ela não lê a Bíblia, né? Ela não lê a Bíblia. Ela não entende o que está na Bíblia, porque a Bíblia diz que o aumento dos terremotos, o aumento dos furacões, o aumento de tudo que se possa imaginar, das guerras, etc. E eu estava pesquisando ali, vendo isso. Então Paulo, ele fala exatamente sobre aqui ele fala sobre tribulação, atribulado. E nós vemos aí, estou falando no aspecto ambiental, mas nós vemos no aspecto também de doenças. Quantas doenças nós temos visto novas surgindo dia após dia? Bem retrasado, uns 2, 3 meses atrás, estava o tal do Mpox, né? Mpox, aquela doença, né? Que estava atingindo aí, que é a doença do macaco, né? Na realidade. E eu falei, Senhor, mais uma ninguém merece, só o sangue de Jesus. E nós vemos dia após dia, irmão, doenças vindo, doenças, né, de HIV, que agora já tem remédio, e etc, etc, etc. Então, queridos, nós ficamos assim abismados com o número de coisas que estão surgindo, e nós não podemos ficar, irmãos, aí perplexos com isso, porque nós conhecemos a palavra de Deus. Nós conhecemos a palavra do Senhor. E eu queria falar um pouquinho hoje sobre superação, encontrando a Deus em tempos difíceis. Encontrando a Deus em tempos difíceis.
A igreja precisa estar alertada para o que vai acontecer. A igreja precisa estar, irmãos, atenta ao que vai acontecer. Por quê, queridos? Porque nós precisamos entender. A Bíblia diz, queridos, que Deus não faz nada sem que não revele aos seus servos. Amém, irmãos? Tudo Deus revela para nós. Tudo Deus mostra para nós. E cabe aos pastores da igreja, ao pastor da igreja, aos pastores que ministram, avisar o povo do que vai acontecer. E nós precisamos estar atentos a isso. Ah, o pastor está falando para mim amedrontar. Não, irmão. Eu estou falando porque você, na fila de um banco, na fila de uma caixa da lotérica para pagar um boleto, você, na fila de um médico, esperando lá o médico, você pode estar orientado da palavra de Deus e falar para aquela pessoa para despertar. Quantos desigrejados nós temos hoje? Quantas pessoas estão fora? Não é verdade, queridos? Fora do caminho do Senhor, preferindo ficar em casa e não querem ir muitas vezes para a igreja, não querem ser alimentados na casa do Senhor. Então, amados, de todos os lados nós somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Trazemos em sempre nosso corpo o morrer de Jesus, que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Então, amados, com toda certeza, todos nós estamos expostos a passar por tempos difíceis em nossas vidas. Amém ou não amém, irmão? Irmão, eu já passei coisas na minha vida que eu falei, Senhor, eu não esperava, nunca mais passar por isso. Mas passei. Passei. O pastor Aires está aí, operou a hérnia, eu já operei duas já. No início do ministério da igreja aqui, lá no Cidade de Campos, novinho aí. Talvez estava com uns 30, 31 anos mais ou menos de idade. Uma hérnia. Tive que parar, ficar em casa alguns dias. Fiquei mais tempo também, não, fiquei menos tempo, porque eu era mais novo, né? E falei, Senhor, tem misericórdia. Eu falei, não, hérnia nunca mais na minha vida. Há uns 5 anos atrás, passei por outra cirurgia de hérnia também de novo. Eu falei, Senhor. Então, amados, o que acontece? Nós temos que ter a nossa perspectiva de que nos momentos de tribulação o Senhor está conosco. Amém, queridos? Nos momentos de tribulação o Senhor está nos dando sustento, está nos amparando. Porque o dia de amanhã, irmãos, por isso nós não devemos julgar ninguém. Ninguém sabe o dia de amanhã. Ninguém sabe o dia de amanhã. O que vai acontecer? Não sei. Mas uma coisa eu tenho que ter certeza. Eu preciso estar firme com Jesus para que no dia de amanhã, quando vier a provação, quando vier a luta, quando vier a tempestade da minha vida, o Senhor possa estar me sustentando com as suas mãos fortes. Amém, querido? Glória a Deus. Então, amados, nós vivemos num mundo e sabemos que dias difíceis são reais. Eu não estou aqui sendo pregador do derrotismo, só da luta. Tem gente que só prega em luta, em dificuldade. Não, eu vou pregar e vou dizer o que você vai fazer nesse momento de luta, de dificuldade, que a terra vai passar, ou que talvez você esteja passando também. Então, amados, mas nós temos que ter uma certeza. Hoje pode estar sendo o dia mais difícil da sua vida, ou de alguém próximo a você, mas eu quero te dizer, o Senhor está contigo. Aleluia. O Senhor está contigo. Quais são as situações difíceis que nós passamos? O luto, por exemplo, é uma situação difícil. O luto ele tem algumas fases. Tem pessoas que estão agarradas a vida inteira no luto. A gente estuda isso, estudamos isso, né, na área de psicologia, do curso que nós fizemos, né, juntamente com os irmãos da igreja. Primeira fase, revolta. Eu estou revoltado. Por que Deus levou meu filho? Por que Deus levou minha esposa? Por que Deus levou minha mãe, meu pai? Revolta. Você precisa transpor essa fase. Tem gente que está a vida inteira na fase da revolta. Nunca pulou de fase. E a segunda fase é a fase que você já começa a entender por que Deus fez aquilo. Precisa entender por que Deus fez. E o tempo daquela pessoa ali parou, acabou. Ninguém vai por acaso. A Bíblia diz que os nossos dias, lá em Salmo diz que os nossos dias são contados no livro de Deus. Irmãos, crente principalmente não vai por acaso. Crente só vai no dia que Deus determinar. Amém, irmãos? Glória a Deus. E a terceira fase são novos começos. Novos começos. Você vai, de repente, procurar
ficou viúvo, procurar de repente uma parceira, um parceiro, né? O seu filho de repente faleceu, você vai entender por que Deus fez aquilo. Nós não podemos sentar em cima de um problema, querido, a vida inteira ficar lastimando ali e revoltado com Deus. Isso é coisa da vida. Isso acontece, coisa da vida. Então, querido, o luto, por exemplo, quebra de relacionamentos também, são situações difíceis, pessoas que você considerava tanto, que você almoçava na casa, que você estava ali o tempo todo, fazia churrasco junto, passeava junto e tal. Daqui a pouco tem um problema, uma quebra de relacionamento. Quebrou o relacionamento ali e você, de repente, não tem mais acesso àquela pessoa. Isso choca a pessoa, isso bate fundo no coração da pessoa e ali é uma luta que acontece muito grande. Desemprego. Eu estava pregando essa mesma mensagem ontem lá em Itaipuaçu e eu falei, irmão, um homem desempregado, ele não é nada. Quem é homem aqui sabe disso. O desemprego é uma coisa dura na vida do homem. Eu já tive momentos de desemprego na minha vida, desempregado, e é difícil. Porque o filho pede uma coisa, ele não tem dinheiro. Pede um tênis, ele não tem. Pede, chega os bilhetes da escola, né, para dia dos pais, dia das mães, dia das crianças e tal, ele não tem. É muito difícil. E é um problema comum, na verdade, né, no nosso país. E o último ponto que eu queria falar aqui, irmão, situações que tornam os nossos dias difíceis, como saúde. Você pode ter pouco dinheiro no bolso, ou nada, mas se você tiver saúde, você está bem. Né, Lelei? Está bem. Me lembro de Lelei, da situação que ele passou, né? Agora, graças a Deus, está recuperado, muita oração, muita fisioterapia, né? Glória a Deus por isso. Passou um vento muito grande, Lelei. Né? Saúde, irmão, saúde é tudo na vida. Saúde é tudo na vida. Saúde, irmão. Você pode estar morando num palácio, mas se você não tiver saúde, não tem nada. Você pode estar andando de carro 0 quilômetro, mas se não tiver saúde, não tem nada. Então, são momentos da vida que nós passamos que nós precisamos superar. Mas dias assim, querido, na verdade, são dias em que podemos viver milagres do alto. Amém, irmão? Glória a Deus. Dias de luto, dia de desemprego, dia de enfermidade, dias de problemas adversos. Nós podemos viver, sim, milagres do alto. Paulo nos leva logo de início a pensar, mesmo vivendo em dias difíceis, nós não estamos sozinhos. Diga para o seu irmão, você não está sozinho não. Fala para ele, irmão. Você não está sozinho. Aleluia. Jesus está presente. Fala para ele. Jesus está presente aí, meu irmão. Glória a Deus. Você não está sozinho não. Aleluia. Mais uma das artimanhas de Satanás, irmãos. Não é só você acreditar na mentira dele, mas olhar para a sua dura realidade e achar que isso não tem solução. Geralmente a luta vem e o diabo fala assim, não tem solução não. Você vai ficar assim mesmo. Ele quer colocar dúvida na sua mente, mas há poder do sangue de Jesus nessa noite. Aleluia. E ele coloca muitas vezes uma lente desse tamanho, para você ver aquele problema pequenininho. Quantas vezes pessoas que talvez estivessem enfermo aqui, Senhor, será que eu vou ficar bom? Senhor, será? Muitas vezes o diabo deve ter querido soprar no ouvido dele, né? Senhor, como é que vai ser, pai? E agora? Como é que vai ser, Senhor? Eu sou professor de educação física. Senhor, como é que eu vou dar aula para os meus alunos? Mas há poder no sangue de Jesus. O diabo pode dizer para você que não tem jeito, mas Deus tem jeito porque eu estou contigo. Glória a Deus. Aleluias. Então, amados, Paulo diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, para encontrar Deus em tempo difícil, vou colocar aqui 4 pontos para a gente não demorar muito para fazer nossa ceia. 4 pontos que Deus colocou no meu coração. Primeiro ponto, para encontrar Deus em tempo difícil, foque naquilo que te traz esperança. Diga, foque naquilo que te traz esperança. E eu vou contar aqui a história, por exemplo, de Elias. E diz assim, por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer que os deuses me castiguem com todo rigor, caso amanhã, nesta hora, eu não faça com a sua vida o que você fez com a deles. Lá em 1 Reis 19:2. O que Elias fez? Fugiu, ó.
Já viu homem de Deus correndo, irmão? Homem de Deus também corre, irmão. Com medo também do problema. Elias agora mete o pé. A Bíblia diz que ele fugiu para salvar a sua vida. Ele foi para Berseba de Judá, deixou o seu servo, entrou no deserto. A Bíblia diz que ele caminhou um caminho de um dia. Caminhou o deserto. Na 1 Reis 19, 3 e 4. Desesperado. Irmãos, nós vemos aquele homem que tinha acabado de matar 400 profetas de Baal. Tinha feito cair fogo do céu. O homem que falava e Deus cumpria. Um homem assim com Deus, uma intimidade assim com Deus. Um homem santo, um homem puro diante de Deus. E agora aquele homem com medo. A esperança daquele homem tinha totalmente sido desvanecida. Ele não tinha mais condições de trilhar ali. Desesperado, deprimido, triste. E a Bíblia diz, queridos, que aquele homem se escondeu e foi para dentro de uma caverna. Ali ele passou alguns dias naquela caverna. E ali talvez você tivesse refletido, Senhor, e agora? O que eu vou fazer? Senhor, o que vai acontecer comigo? A Bíblia diz que ele pediu a morte, irmãos. Disse, Senhor, eu já tive o bastante. Tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Já tinha perdido o que, irmãos? Ele tinha perdido o foco. Vou falar uma coisa para vocês, irmãos. É muito fácil a gente perder o foco. É muito fácil, querido, você perder o foco, perder a direção. É muito fácil você que já foi usado por Deus, ou que é usado por Deus, entrar numa prova, entrar no estreito, perder o foco. Por isso a Bíblia diz, aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Está de pé. Oh, tenho um grande ministério, prego muito, Deus me usa e tal, e etc. Tem muita sabedoria, isso, aquilo, outro. Cuidado. É muito fácil a gente perder o foco. Elias aqui estava perdendo o foco. Elias estava perdendo a direção. Ele estava com medo, irmãos. Senhor, tira a minha vida. Estava em depressão. Aí alguém fala, crente não pode ter depressão. Aonde está isso na Bíblia escrito? Ué, depressão é uma doença comum como qualquer outra. Ansiedade é uma doença comum como qualquer outra. Mas quem tem depressão e vai tratar com remédio? Irmãos, Deus dá sabedoria ao homem para isso. Médico. É isso aqui, ó. Psiquiatra e neurologista, tudo isso aqui, ó. Cérebro e os nervos. É normal. E Elias agora estava ali deprimido. Por quê, queridos? Porque ele estava achando que aquela mulher terrível iria matá-lo. E a pergunta que eu faço a você nesta noite, querido: qual o deserto que você entrou e precisa sair hoje? Qual o deserto? Qual o deserto que você entrou? Não sei, talvez você tenha chegado aqui nesta noite, seja um deserto de família, seja um deserto de saúde, seja um deserto de desemprego, seja um deserto de luto que alguém morreu na sua família. Não sei, querido. Eu sei que Deus está contigo nesse deserto. Amém, amados? Glória a Deus. Dias difíceis não podem tirar a sua capacidade de trazer à memória o que te dá esperança. Dias difíceis não podem tirar a sua capacidade de trazer à memória o que te dá esperança. Eu gosto muito desse versículo, Lamentações 3, 21. Lamentações 3, 21 diz assim: todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Irmão, no meio da tentação, da luta, da tribulação, o Senhor manda você trazer à sua memória aquilo que te dá esperança. O que é trazer a memória, irmão? Quantos milagres Deus já fez na sua vida? Você tem que trazer a memória no momento da luta. Quantas lutas você já passou no passado que você foi vencedor? Traga a memória aquilo. Faça aquilo girar na tua mente de forma saudável, que você fala, não, se Deus esteve comigo lá no passado, se Deus esteve comigo lá naquele momento difícil que eu passei, Ele hoje está comigo também. Aleluia, glória a Deus. Trazer a memória significa isso, querido. Significa que você vai colocar aquilo diante do Senhor. Então, amados, não perca o teu foco. Qual é o teu foco, amado? É estar em comunhão com o Senhor.
é buscar o Senhor, é estar sempre ligado com Deus. Não deixa nada distrair. A Bíblia diz que aqueles que se embaraçam com coisas dessa vida é um problema muito sério. Aquele que milita, ou seja, aquele que está militando, que está andando nesse caminho do Senhor, não deve se embaraçar com as coisas desta vida. As coisas que nos embaraçam, amado, são coisas que tiram o nosso foco da vitória. E Deus te trouxe nesta noite para que você não perca o seu foco daquilo que Deus te chamou, da chamada que Deus tem para você, daquilo que Deus quer realizar na sua vida, daquilo que Deus te chamou lá desde pequeno. Glória a Deus por isso. Muitas vezes eu vejo tantos colegas, homens de Deus, em chamada do Senhor, mas se embaraçam. Se embaraçam com o negócio, às vezes se embaraçam com um casamento fora da direção de Deus, às vezes se embaraçam, queridos, no meio de uma tempestade, às vezes no meio de uma situação política. Nós temos pastores no Brasil que estão se embaraçando com política, perdendo o foco daquilo que Deus chamou, perdendo o foco. Então, amado, não podemos perder o foco. Segundo ponto, para encontrar Deus em tempos difíceis, veja Jesus em meio ao caos. Coisa mais difícil é você enxergar alguma coisa no meio da tempestade. Tempestade, você enxerga o quê? Poeira. Você enxerga poeira. Se você vai mergulhar, seja numa praia, mas seja num lago, que ele é muito transparente, muito líquido, e de repente, se houver alguma coisa ali que deixa aquela água turva, você não consegue enxergar nada. Você não vê nada. Você perde ali e não consegue ver nada. Jesus estava na popa dormindo com a cabeça no travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. E a Bíblia diz que o vento se aquietou e fez-se completa bonança. As situações desafiadoras da nossa vida, muitas vezes, irmãos, nos tiram a capacidade de focar no milagre e nos fazem focar no caos. Muitas vezes. As situações desafiadoras da nossa vida, muitas vezes, nos tiram do milagre e nos fazem focar no caos. Glória a Deus. Mas, queridos, por que o diabo quer que você foque no caos? Por que o diabo quer que você foque no derrotismo? Por que o diabo quer que você foque na situação adversa, no problema? A Bíblia diz que nós estamos assentados em nuvens celestiais. Sabe o que é isso, irmão? O homem de Deus está sentado em nuvens celestiais, ele está lá em cima e os problemas estão lá embaixo. Os problemas não podem te abater. Embora muitas vezes, como disse Paulo nessa palavra, que eu falei aqui hoje, que eu li, em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Você pode estar atribulado, mas não deixe a angústia entrar no seu coração. Você sabe o que acontece, irmãos? A medicina explica isso. O nosso cérebro é feito de substâncias químicas. Para você sentir o gosto do churrasco, por exemplo, alguma substância do seu cérebro se forma que você sentir o gosto do churrasco. Quem estuda bioquímica entende disso muito bem, né? Biologia, bioquímica e área médica. Né? E para você sentir o cheiro, exemplo, de um fedor, de um lixo, alguma coisa, seu cérebro forma alguma química e você vai sentir aquilo ali. É por isso que os remédios ajudam na psiquiatria. Porque às vezes está faltando ali alguma química no seu cérebro que precisa ser o quê? Trabalhada e reposta. O que acontece na tribulação, na luta, irmãos? O nosso cérebro, ele começa a emitir uma química que bloqueia o teu cérebro. Sabe quando? Quando você está angustiado. Por que não acontece, às vezes, um tiroteio na rua, acontece uma situação adversa, uma coisa de pânico? Você tem que manter, em primeiro lugar, o que é sua calma. Para onde eu vou agora? O que está acontecendo aqui? Para onde eu vou? Isso aí, quem faz treinamento de segurança sabe disso. Não pode deixar o cérebro se apavorar. Não pode. Porque o teu cérebro vai ficar o quê? Obscuro, a massa cinzenta, ele começa a vir uma química diferenciada do teu cérebro e você não consegue raciocinar direito. Então, amados, o que o diabo quer que aconteça conosco, queridos? Ele quer que nós foquemos aonde? No caos, na dificuldade, no problema. Porque você não vai ter como raciocinar direito. Você não vai ter como sair daquela crise.
Porque a tua mente está só aquilo ali, ó, batendo dentro dela. Só aquilo, só aquilo, só aquilo, só aquilo. E você não vai ter perspectiva, não vai ter visão para você enxergar outras coisas. E a Bíblia diz, queridos, que aqueles discípulos estavam ali dentro do barco com o Senhor Jesus. Dentro daquele barco ali. Só que eles estavam dentro do caos, mas não sabia que o solucionador daquele problema era Jesus, que estava ali dentro com eles também. Junto com eles. Saiba que na tua tribulação o Senhor está contigo, irmão. Glória a Deus. Na tribulação o Senhor está te amparando, está contigo. Querido, não estamos dizendo que o que você está passando não é legítimo, mas Jesus está com você nessa situação. O caos gera em nosso coração o medo. Você já sabe que quem tem medo de cachorro, o cachorro sabe que está com medo dele? Regina tem cachorro lá, né, Regina? O cachorro sabe. Por que o cachorro sabe? Porque dizem alguns que nós, quando estamos com medo do cachorro, exalamos um odor que o cachorro sente e sabe que você está com medo e vai em cima de você. E eu tenho um colega que tinha um cachorro, o nome do cachorro, chamado Machão. Machão, o nome do cachorro. Era um policial, um pastor policial desse tamanho assim, daquele meio amarelado, mas grande mesmo. E um dia, estava chovendo, ele entrou na casa, ele ia para a casa dele, esqueceu a chave, ele pulou o muro da casa dele com o machão dentro do quintal. E o machão era machão mesmo, o cachorro era brabo, irmão. Eu conheci esse cachorro, brabo. O bicho era terrível. E quando ele pulou no quintal dele, o muro era um pouco baixo, ele pulou, e ele estava com uma capa de chuva, aquelas capas pretas de chuva. Lá vem o machão em cima dele, em cima, ele gritou, machão! Aí o cachorro parou, o cachorro vai freando, parou, e na mesma hora respeitou ele. Não deixou que aquela química que o cachorro sente para poder atacar. Irmãos, assim mesmo acontece com o medo, quando nós estamos enfrentando a adversidade. O diabo sabe que você está com medo. O diabo sabe que você está espantado. O diabo sabe que você está apavorado. E ele vai investir. O inimigo sabia que os discípulos estavam naquele barco, mas estavam com medo. Com medo. E como eu já preguei aqui outras vezes, aquele mar, todos os dias eles entravam ali naquele lago, que aquele era um lago, o lago de Genezaré, o lago da Galileia ali. Todos eles entravam lá e sabiam exatamente o que estava acontecendo. Sabiam exatamente o que estava acontecendo. Todos os dias entravam ali. Onde tem peixe hoje? Da direita, vamos jogar lá. O tempo agora está muito ruim, hoje não vai dar nada. Então vai dar que hora? De tardinha vai dar peixe. Jogava lá a rede e pegava. Tudo. Sabia tudo. Mas o medo fez com que ele se apavorasse. O medo. Mas Jesus estava naquele barco ali, amém, irmãos? Quanta gente com medo por aí, irmãos? Desemprego, medo da morte, medo de perder casamento, medo de ficar doente. Nós nunca vimos tanto medo, tanta crise, tanta situação que o povo está vivendo, irmão. Tem que confiar no Senhor, em nome de Jesus. Então os discípulos focaram no caos e se esqueceram que Jesus estava naquele lugar, passando pela mesma tempestade que eles, mas com diferença. Jesus estava confiando no Pai. Momentos desafiadores, muitas vezes revelam onde está a nossa confiança. Duro é um crente que está na igreja há muitos anos e não tem experiência com o Senhor. É duro. É duro isso. Não tem experiência com o Senhor. É o crente, muitas vezes, do café requentado. O que é o crente do café requentado? Café requentado é coisa horrível, né, irmão? É horrível o café requentado. Certo? Às vezes está com preguiça, tem café de manhã. Vou botar um pouquinho aqui, vou tomar. Bota lá no micro-ondas. Aquilo eu acho que faz até mal, inclusive. Tem até alguma química ali dentro que faz mal, não sei. Mas deve fazer mal aqui. Tem crente que é assim, café requentado. Porque Deus fez lá no passado. Porque lá no passado eu orei por uma pessoa endemoniada e o demônio saiu. E hoje? Lá no passado, quando era jovenzinho, eu orei e o Senhor curou uma pessoa. E hoje? E hoje?
Ah, porque eu evangelizei o galo. Então, para Jesus, tá? Eu ia para os hospitais, evangelizava, entregava folheto. E hoje? E hoje, querido? E hoje? E hoje, hoje, hoje? Irmãos, nós não podemos ser o crente no café requentado. Crente museu, vive de passado. Passado. Temos que viver o de hoje, o de agora. Deus está querendo que nós vivamos o agora. O momento é este, irmão. O momento de nós alcançarmos a nossa geração é hoje e agora. De trazermos vida para o Senhor Jesus. O mundo não tem mais o que esperar. Sabemos já o que está aí por acontecer. Sabemos que o anticristo está às vésperas de ser manifestado. Sabemos que a qualquer momento Jesus vem buscar a sua igreja. Mas Deus quer saber hoje que nós precisamos, irmãos, estar sendo desafiados para estar com o Senhor. Momentos desafiadores muitas vezes revelam onde está a nossa confiança, como disse agora. Que tal nós focarmos no lugar de onde vem o nosso socorro? Amém, irmãos? Levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Quando o salmista escreveu esse salmo, ele estava cercado por inimigos. Cercado. Não tinha para onde ir. Ele olhou para aquele monte lá no alto. Não é que o socorro vinha do monte. Não. Ele levantou seus olhos para o monte, como se estivesse olhando assim para o céu, e disse assim: de onde vem meu socorro? Meu socorro vem do Senhor dos Exércitos, daquele que fez os céus e a terra, aquele Deus todo-poderoso, aquele Deus que me constituiu, aquele Deus que me formou no ventre da minha mãe. É de lá que vem meu socorro, irmão. Essas palavras precisam estar em nosso coração todos os dias, irmão. Nós temos enfrentado a adversidade. Não sabemos quanto tempo nós vamos viver. Não sabemos quanto tempo nós vamos estar aqui na terra. Por isso precisamos estar olhando para o Senhor Jesus, autor e consumador da nossa fé. Aleluias. Foque sempre no alto. Diga: eu vou focar no alto. Diga: eu vou focar no alto. Foque sempre no alto. Para encontrar Deus em tempos difíceis, irmãos. Esse aqui vai mexer com muita gente. Decida viver os processos de Deus. Irmão, processo de Deus, né, Regina? Às vezes leva tempo e dói. O nome está falando aqui, processo. Processo, você vai na prefeitura, aí vai lá. Demora, burocrático, né? Ah, eu quero um processo para pedir revisão de IPTU. Aí você bota em primeiro lugar, você entra no protocolo, lá embaixo. Aí ele vai correr. Aí depois vai mandar para a fazenda. Aí depois da fazenda vai mandar para o setor de fiscalização, para ir na tua casa. Vai demorando, vai embora. Aí fica lá mofando lá, tempão. Aí depois, outro dia, né, o fiscal vai lá, vai medir e tal, vai ter que contar. Leva muito tempo. O nome está falando processo. Quem tem processo judicial sabe que demora. Demora. Meu irmão acompanhando ele na área jurídica lá, né? Meu irmão acompanhando ele, estava em Natal. Ele falou: Jefferson, vê um processo para mim aí. Ele entrou com uma ação lá, um grupo, um litisconsórcio, né, que chama várias pessoas no mesmo grupo, contra Pão de Açúcar. E naquela época eu estava fazendo estágio na área de direito, estava com a credencial direitinha da OAB, aí fui lá no Rio ver o processo. Sabe quantos anos já tinha o processo, irmão? Eu falei: não é possível. Quase 20 anos já. Processo contra o Bom Dia, Pão de Açúcar. Quase 20 anos. Gente, que é isso? Então o processo, irmãos, nós precisamos viver os processos de Deus. Tem processo que é doloroso. Tem processo que fala: meu Deus, não vai chegar ao fim. Meu Deus, como é que vai acontecer? Mas Deus quer que você viva os processos. E a Bíblia diz que então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga chamado Jairo. Olha que coisa interessante o processo aqui. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo, Senhor. Vem, por favor, e põe as mãos sobre ela para que ela seja curada e viva. Jesus foi com ele e uma grande multidão seguia e o comprimia. E estava ali uma certa mulher, 12 anos, vivia sofrendo de um fluxo de sangue, ou seja, uma hemorragia. Está lá em Marcos, capítulo 5, 22 e 25. Aquela mulher estava no meio da multidão ali. O Senhor estava no processo para chegar
e curar o filho daquele centurião. O Senhor estava caminhando ali, o dirigente daquela sinagoga, né? O dirigente da sinagoga que era Jairo, estava ali, o Senhor estava dando aquele processo para curar a filha daquele rapaz, daquele homem. O Senhor parou no meio da multidão. O Senhor parou ali, e quando o Senhor parou ali, Jairo fala, ué, ele não declarar a vitória, não declarar a cura, não é assim? Mas foi necessário o Senhor dar uma parada antes, para poder fazer um milagre naquela mulher que tinha um fluxo de sangue. Queridos, quantas vezes Deus tem que parar para realizar um outro milagre, um outro processo, outra coisa, que você às vezes não está na frente. O processo de Deus muitas vezes dói. O processo de Deus muitas vezes é demorado. O processo de Deus tem o tempo de Deus, que é o Kairos, que é o tempo do Senhor. Eu olho aqui da frente, de cima do púlpito, eu vejo quantos processos muitas pessoas passaram. Eu não tenho nem como mencionar, das ovelhas aqui. Quantos processos. E muitas vezes nós queremos acelerar o tempo de Deus. Nunca acelere o tempo de Deus, porque você pode se dar mal. Deixa Deus trabalhar no tempo dele. Kairos do Senhor, o tempo dele. Está lembrado que eu falei no início da mensagem? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu propósito. Espera no Senhor. Confia nele. Deus tem um tempo certo. Deus tem um momento exato. Não se apavore. Não tome um passo precipitado. Não fuja da direção de Deus. Não faça aquilo que seu coração e sua mente está querendo que você faça. Consulte o Espírito Santo de Deus para ver se a decisão que você vai tomar é de Deus. Porque talvez você esteja acelerando o processo que Deus tem na sua vida de crescimento. Você recebe, amém, irmão? Você pode glorificar o Senhor nesta noite? Aleluia! Tudo vai acontecer no tempo de Deus. Aleluia! Descansa no Senhor, irmãos. Aguarde por Ele com paciência. Entregue o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais, tudo Ele faz. Eu sei na minha própria carne que é difícil esse processo. É difícil o processo. Você geme, você chora, você esperneia, mas é o tempo de Deus. A vida pertence a Ele. Para encerrar, irmão, essa mensagem. Seja movido pelo céu e não pela necessidade. Para encontrar Deus em tempo difícil, seja movido pelo céu e não pela necessidade. A Bíblia diz que o tentador aproximou-se dele, de Jesus, e disse: se você é filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus está vivendo um momento de fragilidade. Você sabe quando é que o diabo vai tentar te derrubar? Olha aí, irmão, presta atenção, hein? Tem uma chave aqui. É quando você está vivendo um momento de fragilidade. Frágil. Jesus estava frágil. Por que ele estava frágil? Jesus estava frágil porque ele estava 40 dias jejuando, com fome. E o diabo sabia exatamente o que ele queria. O diabo sabe exatamente o que você quer. Qual o desejo do seu coração? O que te atrai? O que te chama a atenção? Ele sabe. Ele sabia que Jesus precisava daquele momento de comer o quê? Pão. Alimento. Estava faminto. Muitas vezes, queridos, nós somos movidos pela necessidade, não pelo céu. Deus te chama nesta noite para você ser movido pelo céu. Mas Jesus entendia a estratégia de Satanás. E Jesus disse: olha, Satanás, eu te digo, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Aleluias. Quanta gente largando Jesus porque é movido pela necessidade. Eu tinha uma pessoa que foi aqui nessa igreja e disse: pastor, eu não vou ser mais membro da igreja não. Eu vou sair porque eu quero morar com esse homem.
E eu quero viver com o irmão, casa. Não, eu quero logo ele. Eu quero ficar logo com ele. Eu quero largar a igreja, largar Jesus na verdade. Que isso, irmão? Você está sendo movido para necessidade? Se mova pelo céu. Mova pelo céu. E largou mesmo Jesus. Sabe o que aconteceu? O homem não durou 2 anos com ela. Foi embora. Irmãos, nós temos que ser movidos pelo céu e não pela necessidade. Jesus disse, nem só de pão verá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Com toda a certeza, amado, era um momento de fragilidade de Jesus. Satanás então lança uma verdade. Isto mesmo, uma verdade. Jesus, você está com fome. Mas Jesus realmente estava com fome, só que ele não se deixou levar pela tentação de Satanás, porque ele estava realmente com fome. E o diabo, irmãos, foi e colocou exatamente naquilo que ele precisava. O diabo sabe seus gostos, sabia? O diabo sabe seus desejos. O diabo sabe onde está a tua fraqueza. O diabo sabia qual era a fraqueza de Jesus. Fome. Fome. Eu sinto Deus falando aqui nessa noite, amém, irmãos? O Espírito Santo está movendo aqui nessa noite. Aleluia. Deus está movendo aqui de forma gloriosa. Então eu quero encerrar essa mensagem hoje, irmãos, para você superar a crise em tempos difíceis. Foque naquilo que te traz esperança. Olha para Jesus, autor e consumador de sua fé. Vai te trazer esperança, foca naquilo. Tira o tititi do diabo do seu ouvido. Não deixa de falar, não deixa de soprar. Repreende em nome de Jesus. Veja Jesus em meio do caos. Senhor, tira essa tempestade da minha frente. Me ajuda a enxergar o que tu queres. Me ajuda a ver, Senhor, lá na frente. Duro é uma pessoa sem visão, que não consegue enxergar lá na frente. É duro, é difícil. Terceiro, decida viver o processo de Deus. O processo de Deus é duro. Eu me lembro daquele hino de Lázaro. Toda vez que eu olho o pastor Aires, eu me lembro de Lázaro, não sei porquê. Toda vez eu me lembro de Lázaro. Eu quero botar a música aqui. Lázaro voltou. Está na Elohim. Né? Ele dizia assim, vou passando pela prova, dando glória a Deus. Sabe por quê? Vou passando pela prova, vivendo o processo de Deus. E eu vou falar uma coisa para vocês. Todos nós, dia após dia, estamos num processo até que o Senhor nos leve. Todos os dias. Por isso que eu falei, gente, eu já passei tanta coisa na vida, nunca pensei em passar coisas assim, né, na vida, que muitas vezes nós passamos. Nunca pensei. Mas é o processo de Deus. Quem sou eu para questionar? Quem sou eu? Eu sou vaso, sou barro. Jeremias capítulo 18. O olheiro, né, vai lá, mexe naquele barro lá, e ele faz como ele quer. E a Bíblia diz que quando ele preparou aquele barro, ele viu aquele vaso, ele viu que o vaso estava bom. Foi o que ele fez? Quebrou, fez de novo. E, irmão, a gente canta assim, eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos de um olheiro. Esse hino é duro, irmão. A gente canta cada hino, tá? E a gente tem que refletir, falar, Senhor, tem misericórdia de mim. Quebra a minha vida e faça de novo. Sabe o que é quebrar de novo, irmão? É hino que a gente canta sem pensar. Quebra a minha vida e faça de novo. Deus vai quebrar o vaso, dói. Dói muitas vezes. Mas nós estamos num processo diante do Senhor. E por último, seja movido pelo céu e não pela necessidade. Não deixe o diabo trabalhar na sua vida pela necessidade. Seja movido pelo céu. Busque o seu anjo. Fale com ele. Diga com o Senhor o que você tem que fazer. Senhor, o que eu vou fazer? Não deixe. Não deixe o diabo minar a sua mente. Senhor, o que eu vou fazer? Eu não quero ser movido pela necessidade. Igual o diabo se apresentou diante do Senhor, oferecendo para ele o que, irmãos? Oferecendo pão, porque já Esaú foi movido pela necessidade. Trocou sua primogenitura por um prato de lentilha. É tópico de mensagem, né? Esaú foi movido pela necessidade. Esaú chegou da caça muito cansado. E lá estava seu irmão Jacó, que era bom em cozinha, segundo aí
estão mostrando na televisão, ele é bom em cozinha, sabe cozinhar bem. E ali ele, já estou ficando velho, de que me serve essa primogenitura? Ah, do que serve? Então faz o seguinte, me dá esse prato aí. Trocou a sua primogenitura, irmão, por um prato de lentilha, um prato de guisado. Acho que é um cozido, alguma coisa assim, não sei, uma coisa assim, né? Trocou. Ele estava tão necessitado naquele momento de fome, que ele devia já estar dias ali caçando, não pegou nada, que a caça é assim mesmo, que já caçou, sabe disso. Você vai ver para caçar e não pega nada. É igual a pescaria, você vai ver para pescar e pega uma porção de coisa, às vezes não pega nada. Né? Uma vez no pescado não peguei nada. Eu e meu irmão passamos numa peixaria, levamos peixe para casa. E irmã de Norá, que está ali muito esperta, muito viva, quando ele olhou o peixe, ele olhou aquele peixe com aquele olho assim, ó, grelado, aquele olhinho assim meio fundo, né? Ela falou assim, minha mãezinha lá, você não pescar esse peixe nada. Esse peixe vocês pegaram na peixaria, compraram na peixaria. Olha o olho dele aqui. Olha o olho dele aqui. Aí a gente olhou um pro outro, isso é verdade, me desculpa, mas não compramos na peixaria. Nós não queríamos chegar em casa sem nada. Por quê? A pescaria, muitas vezes não pega nada. E Esaú estava cheio de fome. Foi movido pela necessidade. Trocou a sua primogenitura por um prato de cozido, de guisado. Trocou. Então Deus diz esta noite para você, irmão, não troque sua salvação por algo fútil. Muita gente está trocando a salvação por algo fútil. Muita gente está trocando a sua salvação. Ah, eu vou ficar em casa. Então Paulo fica em casa, não dá poder do sangue de Deus. Crente tem que estar em relacionamento. Crente tem que estar na igreja, buscando o Senhor. É aqui que eu olho no olho do outro, assim, ó. Olha o olho do pastor Ari, como é que você está, meu filho? Está bem? Ele olha para mim, olha para ele, então, pastor, estou marchando. Rejane, olha para a Rejane, como é que você está, minha filha? Como é que está a luta lá? Estou passando pela prova, dando glória a Deus, estamos juntos. Glória a Deus. Tem que estar na igreja, irmão, frequentando, se relacionando um com o outro. Não deixe, irmãos. Ah, vou ficar em casa. Não, vou ver o jogo do Botafogo, né? Vou ver o jogo do Flamengo, vou ficar em casa. Não, irmão, venha para cá de Deus. É aqui que tem o alimento. É aqui que tem, irmãos, a promessa de Deus na sua vida. Então, amados, vamos ficar de pé em nome de Jesus nesta noite. Eu quero orar por vocês nesta hora, amados, em nome do Senhor. Queria que os diáconos viessem à frente para nós ministrarmos aqui a ceia do